Agora me responde, você acha que uma pessoa que não tem Deus no coração, não acredita em Jesus, no Espírito Santo, em forças sobrenaturais, em Bíblia, não acredita em absolutamente nada dessas coisas, você acha que há alguma chance dela ser feliz? Acredito. Você confiaria no ateu ou votaria em um para presidente? A senhora acredita que uma pessoa que não crê em Deus, ela tem algum tipo de felicidade? Eu acho muito difícil uma pessoa que não tem Deus no coração ser feliz. O senhor, por exemplo, votaria numa pessoa que não acredita em Deus para algum cargo político? A senhora acha que essa pessoa tem alguma possibilidade de ser feliz? Você acha que uma pessoa que não é evangélica, que não é crente, que não é cristã ou não tem nenhuma religião e ela não quer se aproximar de nenhum tipo de Deus, você acha que ela consegue ser tão feliz quanto você? Bom, o que eu tenho para dizer para você que está aí do outro lado me vendo, me ouvindo, é o seguinte: se você saiu da religião, ou se você ainda está saindo, se é que você me entende, se desigrejando, se distanciando, e você sente culpa, ou um medo, ou um peso estranho que você não consegue sequer explicar, então faz o seguinte, fica comigo, porque esse vídeo é exatamente para você. Hoje eu vou contar um pouco de mim para você do outro lado, para ver se você se identifica com a minha história. Talvez você acorde com aquela sensação de que fez algo completamente errado, como se tivesse traído algum tipo de Deus, ou a sua fé, ou tivesse traído alguma coisa significativamente para a sua vida, como se você tivesse perdendo a tua essência. Você compreende isso e você entra em crise existencial, mesmo sem ter feito absolutamente nada. E uma coisa interessante, Brasil, sabe o que é? É que talvez a sua família não entenda isso, te julgue por causa disso. Talvez você nem consiga sequer falar sobre essa coisa que você está sentindo, essa desconexão com ninguém. E talvez a pior parte seja essa voz que está dentro da sua cabeça, dizendo, e se você estiver errado? E algumas pessoas dizem para você, olha, essa tua consciência está sendo acusada pelo Espírito Santo para que você retorne. Já ouviu isso por aí, não já? Coloca nos comentários se você já ouviu. Agora eu vou te falar uma coisa que quase ninguém tem coragem de dizer. Nem toda fé é verdadeira e nem toda dúvida é um erro. E eu vou te contar uma outra coisa muito interessante. Eu gostaria que você soubesse disso. Entenda que eu já estive exatamente no mesmo lugar onde você está. E hoje eu vou te contar por que eu perdi essa fé e por que eu não acredito mais nessas coisas. Mas eu não acredito não é por revolta, não é por trauma, mas porque em algum momento continuar acreditando começou a exigir mais esforço do que ser honesto comigo mesmo. Mas faz o seguinte, fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto, te conto e te mostro absolutamente tudo, como foi todo o processo que eu perdi a fé. Mas fica por aí, que logo após eu volto. Brasil, nós estamos de volta e, como sempre, é uma honra, um privilégio muito grande poder contar com a sua presença. Eu agradeço demasiadamente pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua audiência, pela preferência que você dá ao canal Além da Fé. Eu me sinto honrado por você, pelo menos, me colocar na sua casa. Você que está em todos os lugares do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, eu quero muito agradecer a você por você me colocar na sua casa e me dar pelo menos um pouco da sua atenção. A você que está fora do Brasil também, eu agradeço muito e desejo o meu cordial e fortíssimo abraço para você. Então hoje eu vou contar um pouco como foi que eu perdi a fé em Deus, como que eu perdi a fé em Jesus, nos fundamentos das doutrinas cristãs e tudo aquilo que me ensinaram desde a infância. Eu consegui fazer uma desintoxicação para que eu pudesse me livrar de tudo isso, mas eu quero dividir um pouco para que você possa saber pelo menos o outro lado da moeda e entender como foi que eu perdi a fé. Mas antes de tudo, é claro, eu vou pedir a você, cara, isso aqui dá um trabalho que você não faz ideia. Então, se você puder, se inscreve aí no canal, é exatamente isso, coloca aí o dedinho, dá um like. Quando você fizer um comentário e tiver o hyper, então ripa isso aí pra mim, dá uma força, porque isso incentiva bastante a gente continuar, porque quanto mais você do outro lado nos apoia, mais eu posso desse lado de cá, né, continuar com esse trabalho. Eu sei que é um pouco difícil de você do outro lado entender, mas vale a pena se você continuar comigo. Mas antes de tudo eu quero me apresentar a você. Eu sou o Jason Ferrer, sou o apresentador do canal Além da Fé e também o autor de 2 livros, né? O livro Por que Jesus Mentiu sobre Sua Segunda Vinda, uma análise contundente que eu faço sobre o texto do Novo Testamento para mostrar para você que Jesus de fato errou, e errou feio, eu posso provar isso. E um outro livro chamado Justiça Divina ou
psicopatia, onde eu faço análise do Antigo Testamento. Mas entenda que o que eu quero falar para você hoje é muito importante, cara. Hoje eu vou falar sobre o momento em que a fé deixou de ser um refúgio, ela deixou de ser uma saída e uma resposta abstrata às coisas do universo. E quando tudo começou a virar um conflito psicológico na minha cabeça. E preste atenção nisso, cara. Isso não é um ataque à sua fé, mas é um convite para que você, do outro lado, possa pensar junto comigo. Agora veja que coisa interessante, Brasil. Eu nasci numa família de religiosos, onde cada um tinha uma religião, uma vertente completamente diferente. Eu sofri influência do catolicismo, do pentecostalismo, do espiritismo, do candomblé. E eu mergulhei em tudo, buscando uma saída, buscando um Deus. Alguém que falasse comigo da mesma forma como eu falo com você, do outro lado. E para ser franco com você, eu não era um curioso, eu era alguém extremamente comprometido, acreditava piamente nas doutrinas cristãs. E cheguei a ser presbítero, evangelista, pastor evangelista. E eu vivi tudo isso como se todas essas coisas fossem sagradas, verdadeiras, reais e absolutas para mim. E sim, Brasil, sem dúvida nenhuma, eu passei por tudo isso, vivi tudo isso com tanta intensidade, acreditei em todas essas coisas. Mas teve um momento em que algo começou a não se encaixar, não fazia sentido, não correspondia. A igreja que eu defendia como um corpo espiritual não parecia nada, não tinha nada de espiritual. Mas na verdade, Brasil, parecia tão somente um ambiente humano, demasiadamente humano, um ambiente como se fosse um clube social, um local cheio de vaidade, cheio de interesse, cheio de aparência também. E eu, na verdade, percebi uma coisa muito perigosa. As pessoas não chegavam pela verdade. Não era isso que elas queriam. E quando eu digo para você do outro lado que as pessoas não chegavam pela verdade, elas não eram atraídas pela verdade, mas atraídas pela dor. Era o sofrimento que levava essas pessoas, o medo, a culpa, a solidão e o completo desespero que fazia com que essas pessoas se aproximassem da religião. Mas eu pergunto, e a religião fazia o que com isso? Organizava essa dor e transformava tudo isso em uma dependência. E eu olhava tudo isso fixamente, entendendo tudo. E aqui está o ponto que muda absolutamente toda essa nossa conversa. A fé não começa pela verdade, ela começa pela necessidade. Quando você do outro lado está quebrado, qualquer resposta que te dê sentido parece ser absolutamente divina. E você acredita que existe um profeta, você acredita que existe alguém ali que está falando com Deus para você. E é exatamente aí, Brasil, onde o sistema entra na tua vida. É aí onde tudo começa a fazer um pouco de sentido. O sistema começa a operar exatamente aí. Onde questionar é pecado. Onde duvidar é uma fraqueza sem fim. Onde pensar demais é extremamente perigoso. E você pode até não perceber, mas já não está mais buscando a verdade. Você está tentando proteger a crença. Você está querendo salvar a fé. E você começa a defender a fé mesmo com todas as contradições. E foi exatamente aí que eu comecei a testar tudo quanto eu acreditava. E a pergunta, na verdade, ela foi muito simples. Foram perguntas simples que eu comecei a desenvolver. Por que Deus não responde, mas ignora completamente as outras pessoas? Porque milagres acontecem só onde existe a tal coisa chamada fé. Porque o silêncio de Deus parece tão constante. Nada. Qual foi a resposta? Nenhuma resposta clara, nenhuma evidência objetiva, nenhuma presença inegável, somente interpretação ou espera no Senhor. Nada mais do que isso. E aí me veio uma grande ideia, me veio uma reflexão poderosa. E me veio uma pergunta, a pergunta mais desconfortável de todas as perguntas. Eu acreditava porque era realmente verdade absoluta e incontestável? Ou eu acreditava porque eu precisava que fosse verdade? Porque havia uma carência dentro de mim. Porque existe algo que é muito importante, que eu gostaria que você do outro lado compreendesse muito bem. Quando uma ideia, ela depende do medo, e ela não pode ser questionada, quando ela usa a culpa, o medo, o inferno para te manter dentro dela, quando ela te diz que sem ela você está perdido, isso aí já não é mais fé. Isso é controle
social. Eu vou te dizer uma outra coisa que é de sua importância e algo que é real para você prestar atenção. Muitas dessas lideranças sabem exatamente o que estão fazendo com as suas ovelhas, com a sua comunidade, com o seu povo. Eles trabalham a emoção, trabalham o pertencimento, a autoridade. E quando você mistura tudo isso com Deus, Deus disse isso, Deus disse aquilo, você cria algo extremamente difícil de romper. E isso, psicologicamente, é horrível para criança, para adolescente, para adultos, para idosos, para todas as pessoas. E por mais difícil que fosse, por mais complicado que fosse tudo isso, romper com Deus, romper com o Espírito Santo, romper com Jesus, romper com a igreja, eu rompi com tudo. E não foi no momento de raiva, foi no momento de extrema lucidez. Eu percebi, Brasil, que para continuar acreditando nas crenças fundamentais que regem o cristianismo, eu precisava ignorar muitas perguntas, eu precisava reinterpretar muitas falhas, eu precisava proteger uma ideia que não se sustentava sozinha. E sabe uma coisa interessante que deixa muitas pessoas com o pé atrás de ser ou não ateu, de ser ou não agnóstico, naturalista, ou ser um materialista, ou não acreditar em nada dessas coisas? É a pressão social, é a pressão psicológica, porque começa pessoas de tudo quanto é tipo de lugar, inclusive dentro da própria família, a romper laços com você. Amigos te abandonam, cônjuges, quando passam a desconfiar da sua descrença, te abandona também, e você entra numa crise completa e você acha que está o fim do mundo, mas a sociedade foi acostumada assim. Inclusive, eu vou neste exato momento fazer algumas perguntas para as pessoas para que vocês possam ter uma ideia de como funciona a desconfiança do brasileiro nas pessoas que não têm fé ou que não pertencem ao grupo deles. Vou fazer essa pergunta para que vocês do outro lado possam ter uma ideia. Vamos lá? Eu tô aqui com quem? Patrícia. Patrícia, você tem quantos anos? 52. Patrícia, é o seguinte, na tua experiência de 52 anos, aliás, eu nem perguntei, você tem alguma fé religiosa? Sim. Qual é a fé que você tem? Hoje eu sou evangélica. Agora me responde, você acha que uma pessoa que não tem Deus no coração, não acredita em Jesus, no Espírito Santo, em forças sobrenaturais, em Bíblia, não acredita em absolutamente nada dessas coisas, você acha que há alguma chance dela ser feliz? Eu acredito que não. Não. O que te faz pensar que uma pessoa que não tem Deus ou que recusa qualquer ideia de Deus não seja feliz? É porque sem Deus eu não vejo sentido, né? Não tem sentido. Para mim tudo ele é presente, tudo tem que ser ele. Eu confio, eu tenho muita fé. Então você acha que uma pessoa que não tem Deus, ela não consegue ter a mesma felicidade que um cristão tem? Eu acho que não. Bom, tá certo. Você só permite a sua imagem para o nosso canal? Sim. Obrigado. Nada. Eu estou aqui com quem? Gutierre. Gutierre? Isso. Rapaz, que legal, cara. Que nome diferente, né? Pouquinho, viu? Me diz uma coisa, você tem alguma religião, alguma coisa ou não? Sim, eu sou evangélico hoje, graças a Deus. Que legal. Você tem quantos anos? Hoje eu tenho 35 anos. E há quanto tempo você é evangélico? Desde quando eu me entendo por gente. Caramba, que Graças legal. a Deus. E me diz uma coisa, cara, então, na tua concepção, na tua visão de evangélico, você acha que uma pessoa que não tem Deus, que não acredita, que faz questão de dizer não acredito, não quer acreditar, certo? Em sobrenatural, em vida espiritual, em graça, lei, nessas coisas, você acha que há alguma possibilidade dessa pessoa sem Jesus, ela conseguir ser feliz? Não, eu não acho nenhuma possibilidade dessa pessoa ser feliz, até porque a pessoa que entende que Deus existe é porque ela tem um propósito na Terra, né? E eu, particularmente, eu sou um pouco da prova que Deus existe, porque se eu estou até aqui, é porque Ele me ajudou a chegar até aqui. E Deus, Ele se revela para aquelas pessoas que permite isso acontecer, né? Então, assim, a pessoa que não acredita em Deus, a pessoa que não acredita no espiritual, essa pessoa, ela ainda falta... como que eu posso dizer? Ela falta um pouco de entendimento em abrir a mente para entender que Deus existe sim. Se estamos aqui hoje é porque Ele deu o seu único filho na cruz do Calvário por nós. Agora me responde assim, o que levou você a essa concepção de saber que uma pessoa que não tem Deus, de maneira alguma, ela não é feliz? Qual é o critério que você usa para dizer, ela não é feliz por causa disso? O que você acha? Uai, eu acho o seguinte, hoje, tudo que eu faço,
eu coloco primeiramente na presença de Deus para Ele me dar uma direção. Certo. E quanto mais você busca entendimento na Bíblia, quanto mais você busca entendimento para saber da onde da onde vem toda esse ensinamento aonde Deus deixou pra gente, né, nas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, então você começa a ter um relacionamento com Deus. Uma palavra muito importante hoje, eu acho, o que falta hoje pro ser humano é ter um relacionamento com Deus, porque aí assim você vai poder falar se Ele existe ou não, porque eu só posso falar daquilo que eu consigo ver e enxergar. Então eu posso sentir a presença de Deus e eu vejo Ele através da minha vida, através dos livramentos, através da direção que eu tenho tomado na minha vida, se eu sou o que eu sou hoje, se eu sou uma pessoa de caráter, porque não só pela minha decisão, mas porque Ele tem me guiado nesses caminhos. Agora uma última pergunta, tá? Certo. Você confiaria no ateu ou votaria em um para presidente? Não confiaria. Não confiaria porque qual que seria o destino na mão da pessoa dessa, né? Qual que seria o destino? Eu confiaria numa pessoa que acredita em Deus, porque esse é o propósito maior, né? Cremos que Ele é o autor e consumador da nossa fé e que Ele entregou o seu único Filho na cruz do Calvário por nós, e se a gente está aqui é porque a misericórdia dele nos alcançou. Até porque a salvação, ela é uma graça, né? A gente não merece. Não merecíamos nem estar aqui, mas a graça dele nos alcança todos os dias. Se estamos aqui hoje, se acordamos, se vamos para o nosso trabalho, é porque a graça dele tem nos alcançado. E aí, esse é um fator importante de não sermos consumidos pela ira de Deus. Tá certo. Bom, muito obrigado. Agradeço muito. E você só permite a sua imagem lá para o nosso canal? Com certeza, permite sim. Obrigado. Deus abençoe, gente. Um abraço. Eu tô aqui com quem? Fabiola. Fabiola. Você tem quantos anos, Fabiola? 40. 40 anos. E durante esses 40 anos, você veio acreditando em Deus ou desacreditando? Olha, a minha vida foi o seguinte, eu fui procurando a resposta em muitas coisas, entendeu? Eu fui na católica, na espírita. Você olharia pra cá um pouquinho? Assim, Valeu. na espírita, em Umbanda e tudo. E aí eu achei a resposta na religião agora que eu estou, que é adventista, né? Então, ou seja, eu acredito sim em Deus, em Jesus, e que Ele nos libertou. Legal, bacana. E me diz uma coisa, quanto tempo você tá lá? Olha, eu já tô nela, já tem 4 anos. E você acha, agora perguntando pra você, você acha que é uma pessoa que não acredita em Deus, que não acredita na Bíblia, não acredita nas promessas Exatamente. apocalípticas, você acha que essa pessoa, ela é feliz do fundo do coração dela? Eu acho que não, mas vamos na parte, né? Alguns acham que eu sou feliz, eu tenho tudo, mas se for no coração, no ser dele mesmo, se ele for olhar os amigos, os familiares e tudo, será que ele é feliz? Então, mas na tua concepção, você acha que é uma pessoa que não é evangélica, que não é crente, que não é cristã ou não tem nenhuma religião e ela não quer se aproximar de nenhum tipo de Deus, você acha que ela consegue ser tão feliz quanto você? Eu acho que não. Não, porque eu sou. Bom, então outra coisa que eu vou te perguntar. Agora nós estamos numa época de política, ok? Sim. Você votaria em alguém que diz, gente, eu quero um país laico e eu não estou a favor de religião, certo? Eu quero que cada pessoa tenha a sua religião, mas eu não quero religião no Congresso, nos órgãos públicos, nas escolas, faculdades. Você votaria nessa pessoa? Eu acho que sim. Sim, porque imagina uma pessoa que é adventista e que vai no Congresso, uma católica que vai no Congresso. Eles querem ser nas coisas da religião deles, entendeu? E aí, pra ir para um lugar assim, a pessoa tem que ter a cabeça, entendeu? Eu acho que não deveria, não. Bom, você só permite lá a sua imagem para o nosso canal? Tudo bem? Pode ser? Tudo bem. Obrigado.
Obrigada. Bom, Brasil, eu tô aqui diante de 3 pessoas, uma vai aparecer daqui a pouco, mas eu gostaria de saber, antes de tudo, os nomes, tá? Qual o seu nome? Edna, Edna e Adelson, você tem quantos anos? 49. E o senhor? 56. Bom, a pergunta é o seguinte: você acha que uma pessoa que não acredita em Jesus, não tem os mesmos fundamentos da fé cristã, ou não comunga de alguma igreja, não tem Deus algum, até rejeita tudo isso, você acha que essa pessoa, ela tem alguma condição de ser feliz? Acredito que não. Por que o senhor acha que ela não tem? Porque Deus é a base de tudo, né? É a razão do nosso viver, então eu acho muito difícil uma pessoa que não tem Deus no coração ser feliz. O senhor, por exemplo, votaria numa pessoa que não acredita em Deus para algum cargo político? Não. Por que o senhor acha que não votaria? Que é uma pessoa que não vai fazer o bem para a cidade, fazer o bem para o povo. Então eu acredito que não vai ser um bom governador. Tá certo. Bom, agora voltando aqui um pouquinho para a senhora, me diga aí, a senhora acredita que uma pessoa que não crê em Deus, ela tem algum tipo de felicidade? Não tem nenhuma felicidade. Caramba, você foi bem enfática. Não, creio que não é feliz. Por que você acha que não é? Tem que crer no Deus, porque senão não seria... O que estaria fazendo aqui? Agora, a mesma pergunta que eu fiz pra ele. Você votaria numa pessoa, ou então, pelo menos assim, você tem um filho. Você deixaria que uma babá que é ateia ou que não confia em Deus, você deixaria essa pessoa na sua casa tomando conta do seu filho? Talvez se eu não soubesse, talvez sim. Claro, né? Se eu não soubesse, mas se não... Se soubesse, não deixaria, né? Não tinha como, né? E você deixaria? Não. Você votaria nessa pessoa? Tampouco, porque mas engana, né? Na hora de prometer, promete tudo. Depois de prometido, nada. Senhora, por exemplo, qual é o seu nome? Dagmar, A senhora tem quantos anos? 68. 68? E me diga, nessa idade toda, quanto tempo a senhora tem de religiosa? Desde quando eu nasci. Puxa, desde sempre então. Sim. Legal. Foi católico. Satisfeita? Com certeza. Eu acredito no meu Deus e sou feliz com ele. Tá. Sem ele eu não sou nada. A senhora confiaria no ateu? Não, A senhora votaria em um? não. A senhora acha que uma pessoa que não acredita em Deus, não tem Jesus no coração, não quer saber dessas coisas, e acha tudo isso mitologia, acha tudo isso superstição, a senhora acha que essa pessoa tem alguma possibilidade de ser feliz? Também não. Por que a senhora acha que ela não tem condição de ser feliz? Ué, porque não tem Deus no coração, não ama Deus, não tem o nosso Criador, o nosso Jesus. Como uma pessoa dessa é feliz? Não pode ser feliz. E a senhora acha que uma pessoa que é ateia, ela tem bons planos para a sociedade ou mal? Ah, isso aí é uma resposta que eu nem sei te dizer, porque Depende da pessoa. depende da pessoa, da atitude, né? Depende do ser humano. Bom, a senhora só permite lá a sua imagem passar no nosso canal? Sim. Sim. Tá bom. O senhor permite a sua imagem lá pro nosso canal? Normal. Tá bom. E a senhora permite? Sim, com certeza. Obrigado. De nada. E sim, para concluir essa fala de hoje, esse vídeo de hoje, o que eu quero te dizer é que naquele momento de angústia, de solidão, de perplexidade, eu entendi uma coisa: eu não estava perdendo a fé, eu estava perdendo, na verdade, era o medo dos grilhões e o medo das cadeias invisíveis que as religiões criam para manter você lá. Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito de todo o meu coração que você tenha gostado e que pelo menos as minhas palavras tenham feito você refletir um pouco mais sobre tudo que nós falamos aqui, sobre tudo que eu mostrei para você, sobre tudo quanto eu disse para você. Eu passei por tudo isso e eu consegui superar cada obstáculo dando tempo ao tempo. Abandonei a fé, abandonei as doutrinas fundamentais que regem, sustentam e fundamentam o cristianismo. Abandonei tudo quanto é tipo de religião para viver a minha realidade, para olhar e ter uma resposta sensata e não interpretações em cima de interpretações. Entenda o que eu vou falar para você: pensar
não é trair nada, não é trair ninguém. Questionar não é cair também. Não é uma queda que você está vivendo agora. Você não está vivendo num momento de apostasia, de blasfêmia ou de heresia, qualquer outra coisa. Se a verdade for realmente verdade, ela não precisa fugir das perguntas, de maneira alguma. Se a sua fé do outro lado desmoronou igual a minha, talvez o problema não seja você. Talvez ela nunca tenha sido tão sólida quanto parecia. Talvez as respostas sobrenaturais, a resposta bíblica não tenha satisfeito você de alguma forma. E se uma crença só sobrevive quando você não questiona, então talvez ela não seja divina. Talvez ela seja apenas algo bem persuasivo, algo muito bem construído na sociedade para querer nos enganar e nos fazer de idiotas. E se você do outro lado puder, é claro, por favor, deixa aí o seu gostei, deixa a tua curtição, coloca nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu vim aqui fazer esse vídeo, era tarde, e agora já está noite. Você vê o trabalho, esse trabalho precisa ser reconhecido, precisa ser levado para frente, precisa de compartilhamento. E se você quiser e puder, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você gosta, é certo? Espero que você tenha gostado, eu espero você também num próximo vídeo, Brasil. Até lá!